Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalô e Calgundá. Este é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog escrito www.rumilá-ifá.com.br. Acho que não vai aparecer a letrinha, não. Esse aqui é um vídeo rápido, né? Então, assim, não deixe de ir no blog ver os textos, né? Quando tem textos novos, né? Porque tem muito texto lá, estou acabando não mantendo atualizado. Mas então, esse aqui é um vídeo rápido. E o assunto desse vídeo, mais uma vez, né? Eu fico repetindo o assunto, não é por falta de assunto não, né? Porque sempre tem alguma coisa para falar. Eu vou falar de Odu de Nascimento, mas eu juro, vou fazer um videozinho rápido, tanto que eu não vou fazer aquelas minhas edições. Eu faço algumas edições, não são muitas, mas eu faço uma remasterização, né? Ele faz uma renderização que melhora a qualidade. Então esse vídeo aqui é um vídeo gravado bruto da captura, né? Então pode ser que tenha menos qualidade que outros, mas eu resolvi fazer hoje, né? Eu já dormi, eu quis fazer logo um vídeo hoje e queria fazer um assunto simples, então quero falar pouco sobre esse assunto. Já estou falando em 1 minuto e nem comecei a falar. Beleza? Então o assunto hoje é do Odu de Nascimento. Odu de Nascimento. E de vez em quando eu vejo um ou outro vídeo, eu não sou de ficar assistindo vídeo do YouTube não, mas eu vejo um vídeo aí no YouTube de Balaô falando de Odu de Nascimento. Eu queria reforçar alguma coisa. Primeiro, que lembrar que eu tenho um vídeo no canal que eu falo sobre Odu de Nascimento, sobre Coxiaê, sobre Mori, Solimões. Esse assunto está muito bem abordado, então assim, recomendo que veja esse vídeo para entender o assunto como um todo. Nesse aqui eu vou falar rapidamente sobre Odu de Nascimento, lembrando a vocês o que se trata, né? Mas esse vídeo não substitui os vídeos que eu explico o Odu de Nascimento, tá? Então, primeiro, Odu de Nascimento só pode ser definido pelo Babalaô, tá? E por quê? Porque o Odu de Nascimento é um conceito de Ifá, não é da religião como todo, é um conceito de Ifá. E ele é baseado primeiro em duas coisas. Primeiro, em Odu, e é baseado em Omodo. E Omodo é uma coisa que está no contexto do Babalaô, está no contexto de Ifá. Então, você não vai poder obter Odu de Nascimento de alguém através de búzios, vai poder obter em outras tradições religiosas que não sejam Ifá, ok? Porque a definição é essa, lembra? O Odu só é cuidado por Ifá, tá certo? Então, essa é uma coisa de Ifá. Então, eu estou aqui, nós temos dentro de Ifá, com o Babalaô, eu tenho toda a propriedade para falar desse assunto. Assim como também eu estudo há muitos anos, eu passei muito tempo pesquisando sobre o assunto, então eu falo com propriedade e vou dizer até com experiência disso aí, ok? Bom, a outra coisa. Então, antes de passar para outra coisa, isso significa que se você vê por aí vídeos de pessoal de candomblé ou qualquer outra coisa, né, de RTY, ou pessoal de santeria, falando, Odu de Nascimento, jogar pro búzio, eu acho que o pessoal de santeria nem sabe o que se trata, né? O pessoal aqui do candomblé ainda sabe, mas dizendo que faz com búzio, vai dizer se vai determinar seu Odu de Nascimento, fazer uma cruzinha, fazer uma continha. A primeira coisa, além de ser uma bobagem, eles não poderiam estar falando, não podem falar esse assunto, porque esse assunto está dentro do domínio de Ifá, porque é o Omodo, então eles não têm acesso a isso. Então, aqueles métodos que eles usam, o pessoal de candomblé usa, tudo baseado em Odu mesmo, né, em Odu principal, e baseado em aritmética. E a Odu de Nascimento não está ligado ao Odu mesmo, né, tá certo? Ele está ligado ao Omodo, que é uma coisa exclusiva de Ifá. Então, esse primeiro, encerrando aqui esse argumento, já falando 2 vezes sobre ele, digo o seguinte, cara, olha só, esse assunto só pertence a Ifá, beleza? Só pertence ao Babalaô, só pertence a Ifá. Bom, agora dentro de Ifá as informações. Esse Odu só pode ser determinado pelo Babalaô usando Iquins, né? Olha só, não tem opelezinho não tem aquela correntinha não. Usando Iquim, né? Numa cerimônia específica, bem simples, mas bem específica, na verdade, a verdade é que entre o 1º e o 8º dia, tá certo? Esse é o certo. Só que, por que a gente fala, por que eu falo que entre o 3º e o 8º dia? Né? Eu já vi até gente repetindo esse aí, entre o 3º e o 8º dia. Repetindo, uma pessoa não sabe por que é, porque na verdade o período é entre o 1º e o 8º dia, tá? Esse é o período para você pegar. Por que eu digo 3º? Porque na prática, ninguém vai conseguir fazer, né? Primeiro que você tem que ir na casa da pessoa, da criança. E a criança só vai estar em casa a partir do 3º dia, pelo menos. Então, assim, ninguém vai conseguir tirar esse Odu para uma criança, porque tem que ter a mãe e tem que ter a criança presente antes do 3º dia. Isso vai ser impossível. Na verdade, a gente faz isso na prática, 5º, 6º, 7º dia. Por quê? Porque já deu uma estabilizada, você já consegue fazer essa consulta. Então, entre 3º e 8º dia, você pode determinar. E daí? E daí acabou. Esta é a janela.
A partir do 9º dia em diante, esqueçam, gente, não tem. A partir do 9º dia, você não vai achar mais. Por quê? Porque é assim, porque existe uma janela em que a pessoa, aquele ori está ligado ainda ao Orum, essa janela de ligação ainda está aberta, está recente, e ao você jogar e você se comunicar, você vai conseguir ter acesso à informação de nascimento dela. Lembrando que eu falei o seguinte, o Odu é o reflexo, né, como se fosse um espelho, assim, a luz projeta, reflete, o Odu reflete a situação que você está lá, então reflete aquele ori. Você vai estar lá e aí o Babalawo faz o quê? Ele olha o símbolo que saiu lá para poder fazer a interpretação. O Odu não é aquilo, o Odu é o reflexo da situação. Ok? Bom, deixa eu ver aqui. O terceiro aspecto é não existe método de determinação de Odu do nascimento depois dessa data. Ponto, acabou. Não tem, ok? E não existe nenhum método que permita você fazer, ou seja, não existe nada que substitua essa cerimônia feita entre o terceiro e o 8º dia com o Babalawo sacando e 15. Não existe substituto. Aquele processozinho de fazer uma cruzinha, botar números e as datas, fazer a soma, isso aqui, aquilo é numerologia, as pessoas do candomblé fazem aquilo, aí tiram o Odu do pé, da cabeça, do lado direito, do lado esquerdo, aquilo tudo. Gente, não pertence, eu vou dizer só assim, não pertence a Ifá e não representa o Odu de nascimento. Eu não vou usar outros adjetivos para caracterizar isso aí, como eu já fiz no passado. Não vou fazer não. Não representa. Então as pessoas que fazem aquilo estão enganadas. Assim como também eu vou falar assim, olha só, eu que já fui do candomblé, já fiz muito essa cruzinha, já fiz muito essa continha, fazia de cabeça lá a continha, o Odu de nascimento é tal, não sei o quê. Olha só. Fazia isso por falta de conhecimento, porque não tinha informação do que era, porque não tinha entendido a teologia envolvida, não tinha entendido a liturgia envolvida. Então eu falava isso. Depois que aprendi, risquei isso aqui, entendi que aquilo ali é uma bobagem, tá certo? Não existe, então não tem. Então eu estou falando para vocês é isso. Não existe. Assim como não existe relação de Odu com número, não existe nenhuma coisa que vincule um Odu a um número. Então não tem como fazer continha, fazer nada, ok? A cerimônia de determinar o Odu de nascimento chama-se Ikoxiaê, ou tem outras pessoas, eu já vi outras nomenclaturas, Exentaê. Olha só, são dois nomes para a mesma coisa. É uma coisa que você faz quando a pessoa chega na Terra, tá? Tem uma simbologia, tem uma liturgia, tem uns atos que são feitos lá, mas é isso aí. Então, Ikoxiaê ou Exentaê, você pode até achar acho que tem até um terceiro nome. Não importa, são um negócio. Que é só sinônimos, tá certo? Bom, mas ela também não é a única no contexto do nascimento. Esse é um detalhe. Tem muita gente que fala de Odu de nascimento e fala dessa cerimônia sem saber e fala só do Exentaê ou do Ikoxiaê. Eu chamo de Ikoxiaê, tá? Então vou falar aqui Ikoxiaê sempre. Falo do Ikoxiaê, tá? Mas por quê? Porque existe uma segunda cerimônia que é feita, que é do Imori, que é tão importante quanto a cerimônia do Ikoxiaê. No Imori você não determina mais o Odu de nascimento, você já tem ele, mas você vai determinar a origem daquela pessoa, a ancestralidade, você vai entender melhor, né? Você vai poder dialogar com a questão de orixá. Então, o Imori é uma segunda cerimônia, outra coisa que ela faz, o Imori estabiliza a alma da pessoa naquele corpo. Então, assim, é uma cerimônia importante, tão importante quanto. Então, para você falar de cerimônia de nascimento, você tem que falar de Ikoxiaê e você tem que falar de Imori. Só vejo as pessoas falando aqui, mas essas duas são importantes. Qual o sentido, então, você determinar o Odu de nascimento de alguém? O sentido é ajudar a criação daquela pessoa. Olha só, você pode, como todo mundo, talvez não havendo, a maioria das pessoas nunca soube o seu Odu de nascimento e mesmo assim conviveu. O que o Odu de nascimento permite? Permite aos pais ter mais informações sobre aquela criança que nasceu, para que, entendendo as forças e as fraquezas, as tendências, orientações que o Ifá está dizendo, vocês possam observar para ver se aquelas coisas vão se manifestar e com que aspecto vão se manifestar, para que você possa, de pequeno, moldar essa criança para que aquilo tudo que ela veio, todas aquelas tendências, aquelas orientações, se manifeste no sentido positivo. Então, para o pai e a mãe é uma coisa extremamente útil. Eu diria para o seguinte, essas informações são úteis para o pai e para a mãe enquanto aquela criança está crescendo. Para a pessoa quando está adulta, eu diria que logo no início da juventude, no finalzinho da adolescência, pode ser aquela pessoa com muita compreensão, com muito boas explicações, pode ajudar alguma coisa para ela no futuro. Isso tem que ter muito cuidado para não influenciar a pessoa para tomar rumo, você não pode ser assertivo de nada. Lembra, a vida é um livro aberto, então com muito cuidado. Ainda pode servir. Mas depois, para pessoas que já estão adultas, que já tomaram seus rumos, tem muito pouco utilidade. Pode ser, alguma utilidade ainda pode ter,
mas é muito pouco, muito menor. Tá? Então, quanto mais você avança na sua escala de idade, menos utilidade o Odu de nascimento tem para você. Quanto mais cedinho, mais tem utilidade. Ok? Então, é uma ferramenta boa para quem? Pai e mãe. E por que eu posso fazer essas afirmações? Porque além de ter aprendido a cerimônia como se faz, eu já fiz essa cerimônia em várias crianças, em muitas crianças, e mais, eu acompanho, eu tenho acompanhado essas crianças todas para as quais eu fiz a cerimônia de nascimento e posso ter, e constatei as coisas que se confirmam, que se não confirmam, que não se adoçam. Então posso dizer o seguinte, sim, cara, aquelas coisas, quando bem feitas, quando você fazer uma análise muito cuidadosa, lembrando que a análise do Odu, com a finalidade de Odu de nascimento, é distinta da análise do Odu de uma consulta normal, é diferente. Então, a minha experiência de ter não só tirado, como ter acompanhado essa evolução das crianças, a personalidade, a formação dela, me permite dizer as coisas que funcionam, que não funcionam, e dizer para vocês que é isso mesmo que precisa. Você precisa, é útil, ajuda aos pais, eu acho que todo mundo deveria fazer, independente da religião. Isso, né, não está ligado a esse outro ponto importante. Não está ligado a nenhuma religião. Você pode fazer aquilo e aquilo não vai te influenciar em nada nas suas escolhas religiosas. Por fim, né? Mas não encerrando o assunto, poderia dizer a vocês, né, que ainda teria muita coisa para falar, e a questão dos Odus de iniciação, né? O que são os Odus de iniciação? Qual a diferença, a similaridade com o Odu de nascimento? Olha, iniciações, todas as iniciações religiosas são renascimentos. Você faz uma simulação assim de um novo nascimento ali. Quando você faz a iniciação, sempre tem, seja nos católicos, seja no evangélico, existe um renascimento, né, da pessoa, você está renascendo naquela religião. Então, como é um renascimento, existe o sentido sim de você ter um Odu de nascimento, porque você está nascendo ali. E qual é o sentido, a utilidade do Odu de nascimento? Ele não vai servir mais para a vida. O Odu de nascimento é aquele lá, você ganha um Odu de iniciação. E aí eu vou explicar. Qual é a utilidade do Odu de iniciação? O Odu que você recebe na iniciação, se você o tiver, ele vai dizer para você, vai traduzir para você qual é o tipo de missão que você recebeu como um sacerdote. Lembra, você inicia porque você está sendo uma iniciação sacerdotal. Então ali mostra qual é as suas forças, qual é a sua orientação, o que Deus espera que você, né, como você deve selecionar, que tipo de sacerdote você vai ser e para que tipo de atividade, atuação, tipo de ação você deve ter, se você realmente vai ser um sacerdote ou não, se aquilo ali não vai servir para a sua vida, você deve ser uma vida profissional, usar a religião só como apoio. Tudo isso o Odu de iniciação lhe dá. Então por quê? Porque é um novo nascimento, sendo um novo nascimento. E isso aí, bom, no que isso muda o seu Odu de nascimento? Primeiro, quem se inicia já se inicia muito velho. Como já falei, né, a influência do Odu de nascimento já caiu muito. Você continua tendo o seu Odu de nascimento, você continua tendo aquelas características do Odu de nascimento, e eu digo para você que tem características que permanecem a vida toda, né? O Odu de nascimento retrata muito, né, o jeito, né, o personagem que você é, né? Isso é uma coisa, eu sempre uso essa expressão, né? Então, o Odu de nascimento reflete muito, a vida toda vai refletir o personagem que você criou para essa vida, né? E o Odu de iniciação complementa, se adiciona isso, mostrando para você, te explicando, se você souber interpretar isso, se você tiver alguém que lhe ensine isso, te interpretando o tipo de atividade sacerdotal, o tipo de direcionamento que Deus lhe deu quando você fez aquela iniciação, tá certo? Então sim, é muito útil, o Odu de iniciação é muito útil. E eu digo para você até que mesmo em Fá, olha como são as coisas, mesmo em Fá, as pessoas desprezam muito o Odu de iniciação, né? Por quê? Porque em Fá, né? Agora a fofoca, né? Vou fazer uma fofoca aqui, né? As pessoas, né? Existe uma parte da cerimônia de Fá que você resgata o Odu de nascimento, é verdade. Só para quem vai ser babalaô, aí você resgata o Odu de nascimento. Mas só que depois você recebe um segundo Odu, que é o seu Odu de iniciação, que é o Odu que o Orumilá construiu o seu sacerdote. Tem muita gente que nem lembra qual foi o Odu de iniciação dele, nem prestou atenção, o cara fica focado ali no Odu de nascimento, às vezes tolamente, porque a pessoa já está madura, já está velha, a utilidade daquilo ali é nenhuma. Como eu falei, tem utilidade na questão comportamental, personalidade? Sim, tem. É isso que um babaloso do outro, aquele fulano do Odu tal, do Odu tal, do Odu tal. As pessoas só se preocupam com a questão da personalidade, do comportamento, até ninguém vai saber a história através do Odu, que o Odu não reflete isso. Mas o mais importante é o Odu de iniciação. As pessoas sempre se focar no Odu de iniciação. Então, e aí eu digo que as pessoas não entendem o que recebem o tanto de nascimento, né? Porque não se focam. Essa é uma realidade. Lamento informar, mas não se foca. Tem muita gente que nem toma atenção, nem estuda, nem analisa o Odu de iniciação dela, o Odu do Itá, nem toma conhecimento e nem comenta.
estão erradas, porque aquele Odu de iniciação dela é aquilo ali, essa é a missão que o Olodumare lhe deu, esse é o sacerdote que você deve fazer, essa deve ser a sua prática, ali está a sua fortaleza, tá certo? Bom, era isso, espero que vocês tenham conseguido explicar a questão do Odu nascimento e também a questão de Odu iniciação, porque eu acho que tem muita gente que duvida. Então, o Odu iniciação existe? Sim, existe, qualquer iniciação pode ter um Odu de iniciação e você deve, e você pode sacar e determinar essa Odu de iniciação de outros métodos. Eu diria para você o seguinte, que existia antigamente uma prática no candomblé, que eu não sei o que as pessoas estão fazendo, mas tinha essa prática. Tá? Quando a pessoa ainda estava na esteira, você usava os Odus para tirar o Odu de iniciação daquela pessoa. Isso é válido? Sim, é válido. Sim, é válido. Na esteira sai um Odu Meji. A questão é se a pessoa ter a capacidade de entender o Odu Meji, tá certo? Para poder transmitir para aquela pessoa o tipo de sacerdote que ela será, baseado naquele Odu Meji, tá certo? São informações importantes. E por que eu digo que é importante? Porque hoje em dia, o Odu Meji, essa é uma das coisas que nós aqui, né, quem como eu, uma das coisas que o IFA brasileiro está tentando resgatar é o conhecimento, a filosofia, a teologia no tratamento de IFA. Como eu falei para vocês, IFA brasileiro, a gente tenta resgatar o melhor de IFA, né? Pegando o melhor que tem desses dois aí que sobram aí, né? Dos cubanos e nigerianos. E o Odu Meji é uma coisa perdida, as pessoas não se dedicam, e o que a gente mais vê é gente falando bobagem sobre o Odu Meji, o cara fala, cada um fala uma coisa, o cara não tem nem as fontes para poder estudar, lamentavelmente. Mas é isso, mas sim, o Odu de iniciação, em Candomblé, se você vir os negócios, você poderia estar tirando lá o Odu. A questão que eu vou falar, repetindo, é só a sua capacidade de entender o Odu e transmitir aquilo, mas a cerimônia, sim, é válida. Tá bom? Abraço a todos, até a próxima.